Olá, bom dia, bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional de Abigail, estudando, aprendendo com a palavra de Deus. Se você ainda não viu os dias anteriores, está salvo aqui na playlist. E aquele pedido da irmã Dani para você curtir, compartilhar o vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, pois você vai estar recebendo toda vez que for lançada uma pregação, um estudo, um devocional, você vai receber no seu YouTube a notificação. Se você puder, coloca aqui embaixo as referências bíblicas do seu comentário, né? Faz com que ali mais pessoas recebam este conteúdo. Então vamos agora para a palavra de Deus, estudando sobre Abigail. Nós vimos que ela era uma mulher bela, que ela é uma mulher de bom entendimento. Nós vimos que ela tinha sabedoria, prudência no seu falar. Nós vimos que ela era uma mulher organizada. Olha que coisa maravilhosa. E hoje nós vamos ver que ela era uma mulher obediente, mas a obediência dela não era uma obediência demorada, não. Quando ela alcançava o entendimento, quando ela sabia o que ela devia fazer, ela não ficava, como diz, empurrando com a barriga, tapando o sol com a peneira. Não, ela tinha uma prontidão em obedecer. Tudo aquilo que Deus fala ao nosso coração, nós temos que ter uma obediência sincera, de coração. E essa obediência, ela precisa ser imediata. Olha só, vamos estudar aqui com a irmã Dani. 1 Samuel, capítulo 25, quando o servo vem falar para ela, né, do mal que está vindo sobre a sua casa. Olha só o que diz o versículo 18. Então Abigail apressou-se e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa, 200 pastas de figo passados, né? E pôs sobre o jumento. E aí, quando ela carregou o jumento, pegou tudo isso, né? E ela pegou ali prontamente, ela foi ágil. E essa agilidade fez toda a diferença. Davi estava vindo com 400 homens armados, com as suas espadas preparadas ali para gerar morte, para derramar sangue. E essa mulher apressou-se. Ela podia ter fugido, ela podia ter se escondido, ela podia ter dito: o problema é do meu marido, não vou me colocar em perigo, não. Mas ela se apressou para fazer o bem. A palavra de Deus diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Ei, cuidado! Tem muitas pessoas que se apressam, se precipitam em falar, se precipitam em agir. Não é essa pressa que eu tô falando, não. Isso não é sabedoria. Eu tô falando em prontidão em resolver o problema. Eu estou falando em prontidão em fazer o bem. Eu estou falando em prontidão em obedecer. E olha como me chama a atenção essa prontidão de Abigail. Ela pegou todos ali os alimentos, os mantimentos, ela colocou sobre o jumento, ela foi de encontro ao perigo. Olha que mulher corajosa, ela foi de encontro ao perigo, ela foi de encontro ali a Davi. E o versículo 23, vendo, pois, Abigail a Davi, o que ela fez? Apressou-se e desceu diante de Davi, inclinou-se em terra. Mais uma vez, mais um versículo diz que essa mulher se apressou. Se apressou ao quê? Ao encontro de Davi, né? Ela não viu Davi lá e ela ficou fazendo hora, ficou pensando: não, se tem que resolver, eu vou resolver, se tem que fazer, eu vou fazer, eu não vou me demorar para fazer o que é certo, que é correto. Isso também me lembra de Davi. Davi, quando viu o gigante, né, vindo em direção a ele, ele não se enrolou, mas ele se apressou e ele foi para cima do gigante. Eu também lembro lá
de Gênesis 22, 3, quando Deus falou para Abraão, né, para ele entregar o seu filho em sacrifício, em holocausto. Olha que missão difícil Abraão, ele recebeu de Deus, né? Mas a palavra de Deus diz em Gênesis 22, 3, que de madrugada, no outro dia cedinho da manhã, ali o Abraão pega o seu filho, o Abraão pega, né, a lenha, o cutelo, ele pega tudo e ele vai em rumo ao encontro com Deus. Ele vai rumo à obediência. Que obediência dolorosa, que obediência difícil, mas Abraão não procrastinou em obedecer a Deus, não. Ele se apressou de manhã cedo, de madrugada, na primeira hora, ele já foi para obedecer ao Senhor. Eu também me lembro, né, de Jesus quando ele encontra Zaqueu. Zaqueu está na árvore, lá em Lucas, né, coloca aqui nos comentários, por favor, Lucas 19, versículo 5, quando Jesus se encontra com Zaqueu, Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, pois eu quero entrar na tua casa, eu quero jantar contigo. Jesus tinha pressa em transformar Zaqueu. Jesus tinha pressa em salvar Zaqueu e a sua família. Jesus tinha pressa em transformar a vida deste homem. Então, quando a palavra se revela a você, Abigail sabia que ela tinha que pegar os mantimentos e ela tinha que ir até Davi. Abigail sabia que ela precisava se humilhar, né? Que ela precisava apaziguar o coração de Davi, ainda que correndo risco. Ela se apressou e ela fez o que deveria fazer. E aí você sabe, né? Ali que Davi viu que era o conselho de Deus, Davi viu que ela foi uma enviada de Deus, Davi a elogiou, Davi a honrou, né, como uma mulher sábia, virtuosa, prudente. E aí depois, o que aconteceu? Deus fez justiça e ali o que aconteceu? Abigail ficou viúva. Quando Davi ficou sabendo que ela estava viúva, ele disse: eu preciso desta mulher do meu lado, eu preciso que essa mulher esteja junto de mim. O que ele fez? Ele foi buscar a Abigail para ser sua esposa. E mais uma vez, olha só, mais uma vez, agora no versículo 42, quando Davi vai buscar ela, versículo 42, e Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com suas 5 moças servas, né, que a seguiam, e diz: e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi-lhe sua mulher. Então, todo esse texto bíblico aqui, nós encontramos 3 versículos aonde essa mulher não procrastinava, aonde essa mulher tinha aquela iniciativa, ela tinha aquela obediência imediata, ela apressava-se em fazer o bem, ela apressava-se em fazer o correto. Então, para nós encerrarmos aqui, vamos abrir juntos a nossa Bíblia no livro de Salmos, Salmo 119. Coloca aqui nos comentários, por favor, Salmo 119. Eu amo, né, esse versículo, eu amo, né, essa palavra, Salmo 119. Nós vamos ver aqui, né? Então, tem muitas pessoas que se apressam a fazer o mal. Tem muitas pessoas que se apressam, né, com seus pés no caminho errado, com seus lábios, né, com palavras falsas, mentirosas, falam que não deve falar, e isso é pecado. Não é isso que eu tô falando em prontidão em obedecer, em fazer o que é certo, que é correto. Deus se revelou a você, Deus te deu uma direção, não procrastine. Tem pessoas que Deus fala ao coração, toca o coração através de um louvor, um versículo, uma mensagem. Deus chama essa pessoa para voltar para a igreja, para os seus caminhos, e a pessoa diz: ai, semana que vem eu volto, mês que vem eu volto, eu vou endireitar, eu vou consertar algumas coisas, e aí depois eu vou para a igreja,
Ei, não espera. Hebreus fala que hoje é o tempo. Hoje, quando, irmã Dani, quando o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração. Não tinha preparado esse versículo, mas eu vou mostrar para você. Antes, vamos ler junto. Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O tempo de ficar parado, o tempo de não tomar atitude nenhuma é quando nós não temos luz. Eu não sei o que fazer, Deus não falou comigo, então eu vou aguardar para mim não me precipitar, para mim não fazer nada sem a direção de Deus. Deus falou, Deus iluminou os meus pés, Deus iluminou os meus passos, Deus mostrou o caminho que eu devo seguir, eu vou me posicionar. Deus vai iluminando um passo de cada vez, uma atitude de cada vez. E conforme nós vamos obedecendo, essa revelação, esse entendimento vai se ampliando e nós vamos avançando e nós vamos prosseguindo, certo? Então Deus falou contigo, Deus te deu luz, faça como Jesus disse para Zaqueu: apressa-te, pois eu quero entrar na tua casa, apressa-te, pois eu irei jantar contigo. Agora, indo lá para Hebreus, eu não tinha marcado aqui, né? Mas eu sei que ali no começo, né? No começo ali de Hebreus, versículo de número capítulo 3. Coloca aqui, por favor, Hebreus 3, versículo de número 7. Fala assim, ó: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Então Deus falou comigo hoje, Deus me deu uma palavra hoje. Qual é o versículo 8? Não endureçais o vosso coração, como na provocação, na tentação do deserto, né? Aonde Deus falava, o povo murmurava, o povo se endurecia, o povo não obedecia. Então Deus falou contigo hoje, é para você agir hoje. Apressa-te em obedecer ao Senhor, né? Às vezes a gente quer que Deus haja prontamente. Tem vários salmos, né? Onde o salmista chega com uma causa urgente diante de Deus e ele fala: Deus, apressa-te em me abençoar. Então, às vezes a gente tem pressa em ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente tem pressa que a situação seja mudada, seja transformada. A gente quer pressionar Deus a operar. Mas quando é a nossa vez, Deus fala, né? Ai, me entrega o teu filho. Eu vou deixar para semana que vem, mês que vem, eu vou curtir o menino, o moleque mais um pouco, né? Deus me deu, agora Deus já vai me tomar. Não, Abraão agiu prontamente e ele viveu milagre, ele viveu livramento, né? Zaqueu obedeceu prontamente, né? E a salvação entrou na vida dele, a salvação entrou na família dele, Jesus esteve na casa dele, transformou a vida dele. Então, hoje, Deus falou contigo, não endureça o teu coração, não deixa para amanhã. O diabo, às vezes, ele, né, pede esse tempo, espera um pouquinho, semana que vem, mês que vem, espera, já tá encerrando o ano, né? Vai ter Natal, vai ter Ano Novo, tu ainda vai querer beber, ainda vai querer fazer coisa errada, deixa pro ano que vem, o ano que vem você pega firme com Deus e aí vai esfriando aquele calor, aquele fogo da voz do Espírito Santo falando ao teu coração e aí cai no esquecimento, o coração se endurece e a pessoa não obedece. Então, quando Deus falar ao teu coração, faça como Abigail, faça como Abraão, faça como Zaqueu, prontamente, agilmente, obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer uma oração, deixa eu te abençoar, Pai. Aonde essa pessoa estiver, Pai, eu não sei o que o Senhor está falando ao coração dela, mas que haja essa prontidão da nossa parte em ouvirmos a tua voz, em obedecermos, Pai, a tua voz, que no nosso coração a obediência seja imediata, Pai, que possamos obedecer prontamente e desfrutar da tua presença, da tua glória, de grandes milagres, Pai, assim como muitas vezes queremos apressar ao Senhor a nos ouvir, a nos responder, a nos abençoar, que essa agilidade, Pai, haja da nossa parte para com o Senhor. É isso que nós te pedimos, continua falando ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém
E graças a Deus, glória a Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus lembrou você mais algum exemplo onde houve essa agilidade, essa prontidão em obedecer, deixa aqui nos comentários os exemplos bíblicos, compartilha com a irmã Dani, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço apertado, irmã, em o nome de Jesus.